Estados Unidos anunciou um segundo empréstimo de 2 bilhões à Polônia para financiamento militar. Os Estados Unidos fecharam um novo acordo de empréstimo direto a partir do programa Financiamento Militar Estrangeiro de 2 bilhões com a Polônia. Disse em comunicado o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matt Miller. A Polônia é uma forte aliada dos Estados Unidos e este acordo fortalecerá ainda mais a parte oriental da OTAN. A Polônia está a realizar um grande programa de modernização militar, incluindo compra de equipamentos de defesa dos Estados Unidos, como caças F-35, sistemas de mísseis Patriot e tanques de batalha Abrams. Afirmou Miller, os Estados Unidos estão a fornecer até 60 bilhões de financiamento militar para subsidiar o custo da taxa de juros do empréstimo. Disse comunicado. O empréstimo ajudará a acelerar a modernização de defesa da Polônia, apoiando a aquisição urgente de armamentos e serviços de defesa dos Estados Unidos, apresentou o comunicado. Na semana passada, os dois países também fecharam um acordo de empréstimo para fins militares, também avaliado em 2 bilhões. A ascensão científica da China é prenúncio de queda ocidental, dizem analistas. A China superou os Estados Unidos em termos de pesquisa científica de alto impacto, aponta os maiores agregadores científicos do mundo. Enquanto os Estados Unidos investem sem retorno em guerras pelo mundo, a ascensão chinesa assusta o Oeste e dita os novos rumos mundiais. Dizem analistas. A revista britânica The Economist apontou a ascensão científica da China e as preocupações que vêm surgindo na Casa Branca de que as sanções implementadas contra Pequim não estão funcionando. Durante séculos, o Ocidente menosprezou a tecnologia chinesa, diz a publicação. Os europeus lutaram para aceitar que um lugar tão distante pudesse ter inventado a bússola, a besta e o alto forno. Por muito tempo, também as publicações científicas chinesas foram desconsideradas pelas instituições ocidentais. Em um binômio muita quantidade e baixa qualidade. Hoje, contudo, o cenário se inverteu e passos largos. A China produz cada vez mais ciência de alta qualidade. Evidencia os indicadores da análise científica com Corvette Nature Index. Os índices citados se preocupam com a qualidade dos artigos científicos produzidos, medida através de sua influência sobre outros artigos. No primeiro, em 2003, a China figurava atrás dos Estados Unidos em uma grandeza de 20 vezes. 10 anos mais tarde, em 2003, a diferença diminuiu para uma grandeza de 4 vezes. Passados mais de 10 anos, a China superou tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia. Já no segundo agregador, iniciado em 2014, a China ocupou a segunda posição até 2023, quando ultrapassou os Estados Unidos, contribuindo por cerca de 1/3 dos artigos para a publicação da marca Nature. Alexandre Pires, professor de Economia e Relações Internacionais do INDEC, explica que dentro do xadrez geopolítico global a posição dos países depende da sua capacidade de inovar. Tudo que existe se torna obsoleto e os países que conseguem se manter à frente do processo de inovação acabam melhorando suas posições. A opinião é compartilhada por Diego Pautasso, doutor em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em China. Desde a construção do sistema do mundo moderno, as hegemonias são hegemonias geopolíticas e geoeconômicas. Essa hegemonia está baseada na liderança produtiva, na liderança de inovação. Não por acaso os polos que lideram as revoluções industriais lideraram também o sistema internacional. E o que a gente vê a China cada vez mais liderando o mundo em termos de produtivos e cada vez mais em termos tecnológicos. E isso, Cacife, a China assumiu o papel de liderança do mundo. Ao se destacar na produção científica de alta qualidade, a publicação ressalta que o país asiático está ganhando espaço em setores fundamentais para o futuro da economia mundial, como tecnologias quânticas, inteligência artificial e semicondutores. Na China, sublinha o The Economist, as áreas prioritárias para investimentos são determinadas pelo governo em seus planos quinquenais. É o caso, por exemplo, da pesquisa agrícola, tidas pelo Partido Comunista Chinês como essenciais para a segurança alimentar da população. E assim também foram definidos os setores da fronteira tecnológica. Segundo Pires, essas tecnologias são a grande aposta da indústria para gerar ganhos de produtividade. Muitas das inovações dos anos 90, 2000, 2010 e 2020 não eram ligadas ao aumento da produtividade do trabalho. Dessa forma, apronta o professor do IBEC, a indústria 4.0
Essa combinação de inteligência artificial, computação mais rápida e robótica tem gerado grandes expectativas em relação à produtividade e ganhos de escala. O mundo, há algum tempo, não sofre um choque de produtividade, e esses setores têm sido chave nisso. Enquanto isso, os Estados Unidos se ocupam basicamente de uma política internacional de contenção, de sanções de guerra, diz Pautasso. Os gastos militares bilionários de Washington com auxílio à Ucrânia e a Israel são cada vez mais criticados até mesmo pelos próprios políticos norte-americanos, como o presidente Donald Trump e congressistas como Major Taylor Greene. Essa política de policiamento global na opinião de Pautasso, é errônea, uma vez que é insuficiente para manter os Estados Unidos na posição de potência hegemônica. E isso é a demonstração máxima do enfraquecimento do poder dos Estados Unidos da América. Pautasso destaca ainda que o Instituto Australiano de Política Estratégica publicou um relatório mapeando 44 tecnologias de vanguarda. Dessa, a China lidera em 37, e isso coloca a China em uma condição de grande vantagem para enfrentar os desafios do século XXI. Conforme aponta a revista, e confirmado por Pires, esse é um dos grandes pontos do embate entre Pequim e Washington, que sancionou comercialmente a nação da Ásia para impedir seu progresso nesses setores. Há uma disputa enorme nessas áreas. No entanto, diz o economista, essa política acaba sendo ineficiente, uma vez que a China se mantém ligada ao Ocidente e se torna uma válvula de escape para países ainda mais sancionados, como a Rússia e o Irã. Nesse ponto, a Índia também se torna um polo de triangulação para contornar as proibições comerciais dos Estados Unidos e da Europa, afirma Pires. De acordo com Pautasso, a política de sanções dos Estados Unidos tem dado errado sob várias perspectivas. Primeiro, porque tem precipitado a obsessão chinesa pelo desenvolvimento dessas tecnologias. Segundo, porque as próprias sanções norte-americanas fazem com que os Estados Unidos percam esses mercados. Ou seja, mercados que eram importantíssimos para os Estados Unidos estão sendo perdidos em função de uma estratégia que é suicida. E em terceiro lugar, pelo fato de que os Estados Unidos não estão focando o problema estrutural de sua economia, que é retomar o dinamismo. A economia norte-americana, afirma Pautasso, está com uma infraestrutura cada vez mais velha, sucateada e cada vez mais financiarizada, sem precisar de futurologia. O que se vê, crava Pautasso, é a China diminuindo rapidamente a dianteira ocidental dentro de uma tendência de enviar ultrapassar os Estados Unidos dentro de uma década. A OTAN precisará de até 50 novas brigadas para a defesa da Rússia, diz mídia. A Reuters relata que a Aliança Atlântica está sendo solicitada a reforçar seriamente seus meios de defesa contra uma suposta ameaça russa. Os líderes da OTAN serão solicitados a criar até 50 novas brigadas para uma suposta defesa contra um ataque da Rússia, informou nesta segunda-feira a agência britânica. A agência explicou, citando a fonte, que os líderes da OTAN receberão uma atualização sobre os planos da aliança militar na próxima cúpula em Washington. De acordo com a Reuters, uma brigada consistirá em 3.000 a 7.000 soldados. O número mínimo indicado de brigadas necessárias é 35. Além disso, a fonte diz que a Alemanha precisará aumentar sua capacidade de defesa aérea em 4 vezes como parte dos novos planos de defesa. Um funcionário da OTAN contou à agência que os estrategistas militares definiram requisitos detalhados para as tropas e armas necessárias para defender a aliança. A defesa aérea e de mísseis, as armas de longo alcance, a logística, os grandes formações terrestres capazes de movimentar tropas estão entre nossas principais prioridades, acrescentou o funcionário da aliança. É provável que a OTAN estabeleça metas de capacidade de defesa mais altos para os membros, apontou ele. A cúpula da OTAN será realizada de terça, 9/7 de 2024, a quinta-feira, 11/7 de 2024, em Washington, nos Estados Unidos. O presidente da Coreia do Sul gera tensões cada vez maiores em meio à crise, diz irmã de Kim Yo-suk, e está passando pela pior crise de governo. E está tentando compensar por isso. Acusa a irmã de Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, Kim Yoo-jong, a irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, acusou o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol de gerar tensões na península coreana para desviar a atenção dos problemas internos, comunicou na segunda-feira, 8/7 de 2024, a agência norte-coreana KCNA. Yoon e seu grupo, mergulhados na pior crise de governo, estão tentando uma fuga de emergência através de plataformas de tensões cada vez maiores, diz Kim, segundo a KCNA. Ela citou uma petição online que pediu o impeachment de Yoon, que já recolheu mais de 1 milhão de assinaturas. Kim Yo-jong
Também classificou os recentes exercícios de fogo real da Coreia do Sul perto da fronteira como uma provocação indesculpável e explícita. O Ministério da Unificação Sul-Coreano, que cuida dos assuntos intercoreanos, lamentou os comentários de Kim acusando o Pyongyang em uma coletiva de imprensa de oprimir direitos humanos básicos. As tensões entre as duas Coreias estão em alta depois de que Pyongyang assinou um pacto de defesa mútua com a Rússia e enviou balões cheios de lixo para a Coreia do Sul. Algo que aconteceu após o lançamento de balões ativistas sul-coreanos com panfletos contra a Coreia do Norte. O Seul tem conduzido exercícios militares com os Estados Unidos e o Japão. Exército da Rússia testa bomba anti-bunker na zona da operação militar na Ucrânia, diz portal. As forças armadas da Rússia testaram na zona da operação militar especial bombas anti-bunker lançadas a partir de caças bombardeiros Su-30S M2. Especifica-se que a referida aeronave visivelmente é indistinguível de sua antecessora Su-30SM. Todas as diferenças estão no interior do avião, segundo relatou o projetista-chefe do programa Su-30, Oleg Pankov, no portal Lenta.ru. No caça foram instalados um novo armamento e radar que permitirão que os pilotos combatam com facilidade os sistemas de defesa antiaérea Patriot dos Estados Unidos. Ele usa armas de longo alcance integradas praticamente tudo que a Rússia possui atualmente, diz Pankov. Em relação às bombas anti-bunker, destaca-se que a sua particularidade é que elas não explodem imediatamente após a queda, mas escavam o solo antes de detonar poucos segundos depois. Outra diferença são as características significativamente modificadas do radar. Nós praticamente aumentamos em 2 vezes o alcance de detecção em comparação com o Su-30SM, tanto para alvos terrestres como aéreos. Observou o especialista. O projetista-chefe disse que o Su-30SM-2, renovado com bombas anti-bunker, já demonstrou os primeiros êxitos na zona de operação militar especial. De acordo com ele, uma das unidades militares do exército da Rússia conseguiu atingir, graças ao seu equipamento de radar, um sistema antiaéreo Patriot de fabricação norte-americana 3 dias depois de receber o caça bombardeiro. Especialista destaca erro de cálculo da OTAN que está beneficiando a Rússia no conflito ucraniano. A política míope da Aliança Atlântica se transformou em um conflito por procuração do bloco militar com a Rússia no território da Europa, a qual Moscou tem todas as chances de vencer, escreveu Anton Lieven, do think tank Instituto Quincy, em um artigo na Responsible Statecraft. Agora, a OTAN ficou em uma situação que ela e seu dominador norte-americano evitaram cuidadosamente durante a Primeira Guerra Fria. Em um conflito por procuração com a Rússia na Ásia ou na África, mas na própria Europa, em circunstâncias que, a longo prazo, beneficiam a Rússia em grande medida, destacou ele. Liev ressaltou que a expansão da aliança será apresentada como um passo livre de risco. Entretanto, repetidas advertências de que a adesão da Ucrânia implicaria no conflito eram ridicularizadas pelos diplomatas ocidentais, concluiu o especialista. Moscou tem enfatizado repetidamente que não representa uma ameaça a nenhum país da OTAN, mas não ignorará ações potencialmente perigosas para seus interesses. No entanto, a Rússia segue sendo aberta ao diálogo, mas em pé de igualdade, e o Ocidente deve abandonar seu rumo de militarização da Europa. Segundo observou o presidente russo Vladimir Putin, o país não quer um confronto militar direto com a OTAN, mas se alguém quiser, Moscou está pronto para isso. Rússia, mais de 400 casos de uso de produtos tóxicos
não letais, porque foram registrados em 2 anos. As tropas de defesa radiológica, química e biológica das Forças Armadas da Rússia dizem ter registrado centenas de casos de uso de substâncias químicas tóxicas pelas tropas ucranianas. Mais de 400 casos de uso de produtos químicos tóxicos não letais pela Ucrânia foram registrados em fevereiro de 2022. Disse o tenente-general Igor Kirillov, chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica das Forças Armadas Russas. Mais de 400 casos de uso de produtos químicos tóxicos não letais pelo lado ucraniano foram registrados durante a operação militar especial. A maioria deles confirmada oficialmente por um laboratório credenciado do Ministério da Defesa da Rússia, disse ele em um briefing. Como exemplo, o militar referiu que as Forças Armadas da Ucrânia usaram drones para lançar em maio de 2024 munições de Semenovka na República Popular de Donetsk, após os moradores locais mostrarem sinais de envenenamento por ácido cianídrico. Segundo ele, o uso por Kiev de produtos químicos tóxicos, incluindo ácido cianídrico, é confirmado por inúmeros depoimentos de testemunhos de civis e militares russos. Conforme Kirillov, a base de evidências disponíveis sobre as violações pela Ucrânia e suas obrigações sobre a Convenção de Armas Químicas foi submetida ao Secretariado Técnico da Organização para a Proibição de Armas Químicas e não houve nenhuma reação a isso até o momento. Além disso, o Ministério da Defesa russo tem informações sobre a cooperação ativa da Ucrânia com o Secretariado Técnico da OPAC, que concluiu um acordo sobre privilégios e imunidades durante visitas de assistência técnica, disse o alto responsável. Ele acredita que o referido acordo permitirá que a Ucrânia use a OPAC em seu próprio interesse para contornar os procedimentos existentes sobre a Convenção, impondo à organização suas conclusões deliberadamente falsas sobre as investigações de incidentes químicos. Um prisioneiro ucraniano confirmou o trabalho de especialistas dos Estados Unidos em laboratórios para a produção de ácido cianídrico para drones kamikazes. Mencionou também a presença na Ucrânia de laboratórios químicos similares descobertos em Avdiivka. Também é confirmado pelos testemunhos de militares das Forças Armadas da Ucrânia. O prisioneiro de guerra ucraniano Sergei Batir declarou durante seu testemunho que especialistas americanos estavam envolvidos em seu trabalho e que esses laboratórios estavam envolvidos na produção em massa de drones kamikaze, acrescentou o oficial durante um briefing. Além disso, de acordo com as informações disponíveis, os Estados Unidos e a Alemanha, juntamente com a Ucrânia e o secretário técnico da OPAC, estão se preparando para lançar uma comissão especial para investigar os chamados fatos de uso de armas químicas na Ucrânia, a fim de apresentar acusações contra a Rússia. Um dos chamados Estados Independentes deve iniciar a investigação e fabricar provas de que a Rússia usou produtos químicos tóxicos durante a operação militar especial, apontou o chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica russas. De acordo com Igor Kirillov, os Estados Unidos já alocaram cerca de 400 mil para esse objetivo. O Ministério da Defesa russo explica a tática de carrossel aplicada contra assuntos de guerra. O representante do Ministério deu alguns detalhes sobre os métodos militares usados pelas tropas de artilharia russas, neste caso, no agrupamento Zapad Oeste. As unidades de lançadores múltiplos de foguete Grad do 1º Exército de Tanques de agrupamento Zapad Oeste estão usando com sucesso a tática de carrossel na zona da operação especial, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia. As baterias do agrupamento de tropas Zapad estão disparando contra alvos usando a tática do carrossel. Quando uma bateria se posiciona, outra já está recarregando e uma terceira se move para uma nova posição de tiro, disse o Ministério. Ele explicou que a mudança frequente de posições permite infligir o máximo de danos ao inimigo e ficar fora da zona de alcance do seu fogo de artilharia. A eficácia do sistema de lançadores múltiplos de foguete foi comprovada mais uma vez. Uma instalação desse tipo permite cobrir uma área equivalente a vários campos de futebol e destruir tudo. Fortificações, soldados, equipamento militar do inimigo, detalhou o órgão militar russo.
Rússia desenvolve revestimento hidroacústico para submarinos de quinta geração, 20% mais fino. O novo revestimento hidroacústico de borracha para submarinos de quinta geração será 20% mais fino e muito mais eficiente, disse em entrevista Valery Polovinkin, diretor científico do Centro Científico Estatal Krylov da Rússia. O referido centro é o principal desenvolvedor dos mais recentes projetos de navios, materiais e tecnologias para a Marinha da Rússia. Estamos falando sobre a redução da espessura em cerca de 10 a 20%, o que é bastante significativo. Trata-se não apenas da composição do material no revestimento, são feitos canais especiais, perfurações. Ele não é algo monolítico, mas sim uma estrutura, uma construção, porque o melhor isolante é o ar, disse Polovinkin. Quanto aos submarinos de quinta geração, disse o especialista, os cientistas estão tentando criar revestimentos multifuncionais para eles. Infelizmente, hoje, na famosa luta do projétil contra a blindagem, o projétil vence. Precisamos esconder os navios, observou Polovinkin. No final de junho, o comandante da Marinha da Rússia, o almirante Alexander Moiseev, disse que as atividades de desenvolvimento de um submarino de quinta geração já começaram. Trata-se da projeção tanto de novos submarinos atômicos estratégicos como de submarinos multifuncionais. Especialistas russos extraem elementos do sistema de controle de míssil Storm Shadow. Especialistas russos extraem elementos do sistema de controle e orientação do míssil de cruzeiro Storm Shadow, disse o engenheiro especialista em armas. Mísseis Storm Shadow e Scout continuam sendo minuciosamente examinados. Agora foi desmontado o equipamento de controle, incluindo unidades servomotores, guiadores e vários elementos estruturais. Esse material fornece controle objetivo do sistema de trajeto de mísseis. Possíveis sistemas antiaéreos para melhor combater esses alvos, disse o interlocutor da agência. Segundo ele, atualmente está sendo realizado análise detalhada dos circuitos detonadores e construções de unidade de combate. Esse é o trabalho de desarmamento necessário para transportar essas unidades de combate e destruí-las fora das áreas povoadas, acrescentou o engenheiro. Storm Shadow é um míssil de cruzeiro aerotransportado de baixa visibilidade. Ele é lançado a partir de aeronaves. O alcance é de 250 a 560 km. Dependendo da modificação, o míssil foi desenvolvido em conjunto pela França e pelo Reino Unido, denominado Scalp na França e produzido pela MBDA. As Forças Armadas Ucranianas têm usado o Storm Shadow desde o ano passado. Aeronaves de treinamento chinesas criam bases para as forças de aviação do país, diz mídia. Segundo a mídia chinesa, as aeronaves de treinamento da China são sofisticadas, confiáveis, de excelente desempenho e podem ser construídas em grandes quantidades. Um dos principais produtos, o caça de treinamento intermediário K-8, com 70% de participação no mercado internacional. De acordo com o Global Times, o projetista-chefe do Instituto de Design de Aeronaves da AVIC, Hongdu Pei-Hong, as aeronaves de treinamento geralmente representam cerca de 30% do inventário total da aviação de uma força aérea e detêm um papel primordial na guerra moderna. O desenvolvimento de caça significa transformar tecnologia avançada em alta capacidade de combate, enquanto a tarefa de treinamento de pessoal de voo é confiada às aeronaves de treinamento. As aeronaves de treinamento são a base de hardware para o treinamento de pessoal de voo. O sistema de treinamento de voo é especialmente projetado e composto por treinadores de aeronaves de diferentes níveis, de acordo com os requisitos de treinamento de pilotos, diz Pei. A China hoje conta com as aeronaves CJ-6, K-8, JL-8, L-15 e JL-10 para diferentes níveis de treinamento de seus pilotos. As aeronaves de treinamento precisam replicar as funções do desempenho dos caças a baixo custo, exigindo custo de aquisição de alta durabilidade, alta disponibilidade e facilidade de operação. Segundo a apuração, a AVIC Hongdu está construindo um modelo de gestão de pesquisa e produção científica digitalizada que conecta de forma abrangente a linha de produção em diferentes estágios de nível industrial ao nível empresarial. Graças às inovações implementadas pela AVIC Hongdu, a empresa chinesa se tornou líder no mercado internacional de aeronaves de treinamento. Seu modelo K-8, por exemplo, teve mais de 300 unidades exportadas para mais de 10 países,
representantes mais de 70% da cota do mercado internacional em termos de aeronaves comparáveis. Jiang, projetista-chefe do L-15, disse ao GT que o L-15, a aeronave de treinamento mais avançada da China, atende à demanda de treinamento tático de combate do piloto com caça de quarta e quinta geração, além de poder realizar não apenas missões a ar, mas ar-terra. Outro ponto importante destacado pela mídia é que o treinamento em simuladores já se tornou indispensável antes dos pilotos voarem em cenários do mundo real, segundo o diretor do Instituto de Design de Aeronaves da empresa, Rie Weiss. A família de simuladores de voo da AVIC, Rogdo, tem sido fundamental porque podem reduzir significativamente o tempo necessário em voos reais e economizar mais de 65% dos custos de treinamento. Como principal base de desenvolvimento da fabricação de aeronaves de treinamento da China, a AVIC Rogdo projetou e construiu mais de 5.000 aeronaves de 20 tipos em 5 séries, com quase 700 delas sendo objetos de acordos de exportação. Analista, encarecimento de programa de mísseis dos Estados Unidos se deve à necessidade de começar do zero. O aumento no custo do programa de criação do novo míssil balístico intercontinental Sentinel dos Estados Unidos é causado pelo fato de que durante anos a indústria de defesa americana não foi capaz de criar o avanço técnico necessário. Basicamente, os trabalhos nele terão que começar do zero, disse o especialista militar Alexei Leonkov. O Pentágono declarou que o desenvolvimento do míssil balístico intercontinental Sentinel continuará, apesar do fato de que o custo do programa excedeu o custo do programa excedeu em 81% o custo inicial estimado e atingiu 140,9 bilhões. A legislação exige o cancelamento dos trabalhos se o custo do orçamento for excedido em 25%, mas abre exceção para projetos de particular importância, para a segurança nacional que não possuem alternativas e atende a uma série de outros critérios. A história do Sentinel já se estende por 15 anos, mas para este míssil, que deveria substituir o Minuton 3, o dinheiro é alocado constantemente. Entretanto, o novo ICBM nunca apareceu. Tal aumento no custo, os americanos são basicamente forçados a iniciar este programa do zero. Não há nenhuma nova ogiva, um motor que permitiria voar mais longe que o Minuton não chegou a ser criado, disse Leonkov. O especialista lembrou que todos os protótipos do Sentinel que foram testados até hoje tinham a ogiva do ICBM Minuton 3. O Laboratório Nacional de Los Alamos não produziu uma única ogiva desde 1991. O fato é que, após a Guerra Fria, todos os programas americanos para renovar os arsenais nucleares se tornaram uma formalidade. Como resultado, não há especialistas, as tecnologias se perderam. Mas o míssil é necessário para hoje. A aceleração do desenvolvimento também afeta o alto custo do programa, concluiu o especialista. Mídia. Arábia Saudita alertou o G7 contra o uso de ativos russos, ameaçando vender dívidas da União Europeia. No início deste ano, a Arábia Saudita sugeriu de forma velada que poderia vender alguns títulos de dívidas europeias se o G7 decidisse confiscar quase 300 bilhões em ativos congelados da Rússia, disseram pessoas formalizadas com o assunto a Bloomberg. O Ministério da Economia Saudita disse a alguns colegas do G7 sobre sua oposição à ideia, com uma pessoa descrevendo a ação como uma ameaça velada. Riyadh mencionou especificamente a dívida emitida pelo Tesouro francês, disseram as fontes à mídia. Ao longo deste ano, o país do G7 vem tentando articular para usar os ativos congelados russos em favor da Ucrânia. Em julho, o lucro desses ativos foi liberado para uso, mas os ativos em si não.
com Moscou caracterizando ambas as práticas e intenções como a pirataria do século XXI. O grupo finalmente concordou em explorar os lucros gerados e deixar os ativos em si, apesar de uma pressão dos Estados Unidos e do Reino Unido para que os aliados considerassem opções mais ousadas. Mas alguns países membros da União Europeia foram contra essa ideia, preocupados que isso pudesse minar o euro. De acordo com a Bloomberg, a posição da Arábia Saudita provavelmente influenciou a relutância desse país. As participações do reino em títulos franceses em euros podem chegar a dezenas de bilhões de euros, mas provavelmente não são grandes o suficiente para fazer uma grande diferença se forem vendidas. Autoridades europeias ainda estavam preocupadas porque outros países poderiam ter seguido o exemplo de Riad. Uma autoridade saudita disse à mídia que não era do estilo do governo fazer tais ameaças, mas que o aviso possivelmente delineou aos membros do G7 as eventuais consequências de quaisquer apreensões. Não estava claro, disseram as pessoas, se a Arábia Saudita agiu por interesse próprio, temendo que uma apreensão criasse um precedente que poderia ser usado contra outros países no futuro ou em solidariedade à Rússia. Seja qual for o motivo, a atitude saudita ressalta sua crescente influência no cenário mundial e a dificuldade do G7 em angariar o apoio das sanções do sul global para a Ucrânia, ressalta Bloomberg. O país do Oriente Médio é o maior exportador mundial de petróleo bruto e seu Banco Central tem reservas estrangeiras líquidas no valor de 445 bilhões. O Fundo Soberano também tem quase 1 trilhão em ativos. O Exército Brasileiro terá drones equipados com mísseis pela primeira vez até 2027, informa a força. A base para o futuro armamento é a nova pilotada remotamente Nauro. Milce, adquirido pela Força em dezembro de 2022, o equipamento deve ser fortalecido com mísseis em Enforcer. Por meio de uma nota divulgada pelo Exército Brasileiro nesta terça-feira, a força confirmou que o arsenal militar do país contará com drones armados com mísseis até 2027. Até 2027, relata o jornal o Globo. No dia 28 de maio deste ano, a empresa MX Mobots, fabricante do drone, anunciou que 21 militares haviam concluído o treinamento de 9 meses para pilotar as aeronaves. O veículo aéreo não tripulado foi desenvolvido sob encomenda para o Exército e deverá ser usado em ações de vigilância e defesa nas áreas de fronteira brasileira, escreve a mídia. O drone deverá ser equipado com mísseis Enforcer, descrito com um sistema de armas leves guiadas de nova geração. Pesando cerca de 7 kg, esses mísseis têm capacidade de derrotar alvos leves e ligeiramente blindados, o que inclui veículos em movimento. O primeiro drone Nauro foi entregue ao Exército Brasileiro em uma cerimônia no hangar do 2º Batalhão de Aviação do Exército, em Taubaté. Em 2022, conforme noticiado, o sistema fornecido conta com 3 aeronaves Nauro, que são pilotadas de uma base móvel em solo montada dentro de um container. O equipamento está colocando o Exército Brasileiro em outro patamar em termos de tecnologia, inteligência e aquisição de alvos. Essa tecnologia vai nos ajudar muito nas operações na faixa de fronteira, operações em ambientes urbanos e nas operações convencionais mesmo, afirmou na época o então comandante militar do Sudeste, atual comandante do Exército, General Tomás Ribeiro Paiva, comandou a força e recebeu as primeiras unidades. Com peso máximo de decolagem de 150 kg, esses drones têm autonomia de até 10 horas de voo e são movidos a propulsão híbrida, combustão e eletricidade. Uma aeronave Nauro tem 7,7 metros de envergadura e 2,9 metros de comprimento e pode atingir uma velocidade de até 110 km por hora.